Olá pessoal, estamos aqui nessa terça-feira, 25 de setembro, com o título Quando Cristo vai voltar. E qual é o título, Carlos? As Escrituras e a Tradição. Pois é, isso aí. E quando Cristo vai voltar, Carlos? Muito em breve. Está mais próximo do que nunca, né? Amém. A igreja ela é edificada tendo Cristo como seu fundamento, servindo a Deus como seu cabeça, né? Como o ápice da igreja é Cristo. Maioral. Isso. Hoje nós não temos que confiar em homens, não temos que estabelecer o controle total da igreja a homens. Hoje muitas pessoas ao alcançar um alto cargo na igreja, ao assumir esse cargo, acham que elas têm autoridade para dizer o que nós devemos crer, o que nós devemos pensar, o que nós devemos agir. Mas não é bem assim, porque todos nós estamos expostos às tentações. Todos nós estamos sujeitos ao erro. E nenhum ser finito pode ser alguém assim, que deve ter tido como direção. Ou seja, nós estamos no meio de pessoas pecadoras. Então qualquer fala daquela pessoa é possível. Então nós temos que ter Cristo como a cabeça da igreja, como a cabeça da nossa vida espiritual, como o nosso objetivo, que é nos aproximar ao máximo do caráter de Cristo, né? Muitos ensinadores, antes de partir para os ensinadores falsos, eu quero ler para vocês um texto de Ellen White que diz o seguinte, eu achei muito interessante. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Nela pode confiar o mais débil e os que mais fortes se julgam se demonstrarão os mais fracos, a não ser que faça de Cristo sua eficiência. Ou seja, os mais fracos podem confiar em Cristo. E aqueles que se acham fortes, se não tiver Cristo como seu guia, né, será o mais fraco de todos. Então, a fé da igreja está em Cristo. Muitos ensinadores falsos surgirão tentando nos enganar com mentiras, tentando nos desviar, né, nos levar para um caminho mais fácil, para um caminho mais largo. Mas nós sabemos que o caminho que nos leva para o céu é o caminho estreito, o caminho mais difícil. Muitas das pessoas serão como lobos que estão ocultos em pele de cordeiro, né? Parecerá algo maravilhoso, virá como alguém que está nos ajudando, que está nos motivando na fé, mas na verdade essas pessoas estarão desviando o nosso foco principal, tentando colocar doutrinas diferentes em nossa mente. Nós devemos ter cuidado com isso. E não é recomendado que nós estejamos analisando essa pessoa pelo discurso dela. Tem muitas pessoas que dominam muito bem a palavra, falam coisas bonitas. Tem outras que fazem profissões de fé maravilhosas. Mas nós não devemos buscar analisar a vida espiritual dessas pessoas através desses atos. Cristo nos diz o seguinte, que nós devemos analisar cada pessoa dela pelos seus frutos. Ele diz o seguinte, porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então nós devemos ter atenção não pelos atos dele, mas pelos frutos que as pessoas estão trazendo para nós. E principalmente nós devemos saber se os atos dessa pessoa edificam a nossa fé, se ela realmente traz para nós o caráter de Cristo. Nós devemos estar analisando isso, se tudo que ela nos fala está indo de encontro ao que Deus tem nos ensinado, né? Muitas pessoas hoje têm se afastado da igreja por achar que essa vinda de Cristo está demorando muito. Mas a cada dia está mais perto, pessoal. Que nós possamos continuar tendo a nossa fé firme e principalmente continuar pregando o Evangelho. Porque cada momento que nós pregamos o Evangelho é a oportunidade de estar levando mais almas até o céu, né? Estar preparando mais almas para esse encontro contigo. Que nós possamos nos preparar para esse encontro com Cristo. Amém. Que nós possamos nos preparar e estar assim também preparando outras pessoas para o céu, né? Amém. Verdade. A outra parte da lição, que é a nossa questão de adultos, ela traz um tema, até uma análise muito boa de se fazer, muito interessante, porque justamente ela traz a junção das escrituras com as tradições. Nós sabemos que por ocasião da vinda de Cristo na Terra, ainda não existia o Novo Testamento. E a gente não para se pensar como era para a igreja daquela época não ter o Novo Testamento. Só existia o Velho Testamento como Bíblia, como as Escrituras. E muitos deles, eles levavam ao pé da letra tudo que Jesus falava. E até mesmo os apóstolos passaram isso para eles, de que deveria ser levado ao pé da letra tudo que Jesus transmitia.
e eles realmente viviam o que Jesus falava e também o que Jesus vivia. Só que tem algo muito interessante. Ali naquela região da judaica, na região da Judéia, ali naquela região, as tradições, e muitas daquelas tradições, elas eram baseadas na Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela era uma regra não só de fé, mas também uma regra de costumes, valores a serem seguidos. Dentro desses costumes, Paulo deixou claro que o costume principal deveria ser o de trabalhar. Ele dizia muito que ele trabalhou para que ele não fosse um fardo para os irmãos. Você deve se lembrar disso, que a gente estudou algumas lições atrás. E isso era uma tradição que aquele povo tinha, que por sinal era baseado na Bíblia. Então, entenda uma coisa, algumas tradições nossas até hoje, elas são baseadas nos costumes bíblicos. E ainda uma outra coisa, a Bíblia ela segue um padrão de ética, um padrão moral, até mesmo para guiar os seres humanos nos seus relacionamentos. Então, dentro disso, nós podemos até ir um pouco além, como a Bíblia sendo base de fé, até mesmo ou base de vida, até mesmo para a justiça. Porque de onde foi que se tirou a conclusão de que matar era crime? De que adulterar era crime, de que roubar era crime? Tudo isso foi escrito por quem? Por Deus. Está onde? Está na Bíblia. Então, todos os ensinamentos bíblicos, eles servem, primeiro, claro, para nos aproximar de Deus. E segundo, para fazer com que nós vivamos de uma forma que não escandalize as pessoas. Isso é muito importante. O que faz com que a minha vida me escandalize ou traga dificuldade para as pessoas entenderem o contexto de Deus, é o local em que eu estou inserido, segundo a tradição que está ali posta. Então isso é muito importante. Talvez o que me é lícito fazer aqui no Brasil, na Bahia, onde eu estou, não seja lícito fazer em um outro país, em um outro local, ou talvez algum costume de lá não seja lícito fazer aqui. Mas a Bíblia continua dizendo, trabalhem para se manter, sejam honestos, sejam pessoas corretas em qualquer ambiente. Ou seja, a Bíblia ela nos ensina tanto o nosso parecer com Deus, tanto como deve ser o nosso andar, o nosso proceder para com as outras pessoas. É perfeito, é simplesmente isso, é perfeito. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã.